Meus queridos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesta noite de sexta-feira, dando aí continuidade aos nossos estudos, ainda dentro do Pentateuco. Hoje nós vamos falar, dando início aí, né, ao livro do Levítico, né? Então, hoje a página 179, nós vamos aí falar sobre, dando início aí no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, livro que ainda se encontra dentro do Pentateuco, né, da Torá, conhecido aí como Pentateuco para nós. Então, eu rogo a Deus, né, mais uma vez, que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo nesses próximos minutos, para que a aula seja produtiva, seja abençoadora para vocês, para nós, e que o Espírito Santo esclareça, né, em nossos corações e traga clareza da palavra de Deus. Irmãos, então vamos lá. Hoje, dando continuidade aí, né, no Pentateuco, entrando aí no livro do Levítico, eu gostaria de iniciar lendo a Bíblia. Abra a palavra de Deus no livro em estudo, no capítulo 11, Levítico, capítulo 11. Vou colocar aqui meu segundo zóio. Nós vamos ler aí o verso 45, Levítico 11, 45 e 46 e 7. Vamos lá. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Então vamos lá, eu gostaria de destacar aqui nessa leitura o verso 45, que diz, né? Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Por que que eu abri a aula de hoje lendo Levítico 11:45? Há alguns estudiosos que apontam esse verso como o resumo do livro de Levítico, tá? O capítulo 11, verso 45, aponta para a grande proposta do livro, que é revelar Deus mais uma vez, né? Lembra daquela introdução nossa lá no Pentateuco, né? Por que que Deus fez tudo isso, todas essas informações, porque já havia um povo que estava seguindo outros deuses. Então, pois bem, Levítico, como diz aqui o verso 45, ele começa assim, ó, dizendo: Eu sou o Senhor. Então, é uma revelação do Yahvé, né? Do Adonai, do Deus Todo-Poderoso. Então veja aí a proposta de Levítico. Primeiro, revelar mais uma vez quem Deus é. A partir desta revelação, lembrar da onde vocês saíram. A outra proposta do livro. Então veja o que diz o verso 45. Eu tirei vocês do Egito. Então aqui nós já estamos numa nova fase, né, do povo. Agora não é mais aquela luta para sair da terra do Egito, para ser aí totalmente egipciado, né, tirar os costumes do Egito. Agora o Senhor está lembrando eles, né, apesar desse processo ainda estar contínuo na vida deles, né, de libertação espiritual, mas agora o Senhor está lembrando, ó, eu sou o Senhor, eu tirei vocês da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês.
Olha só, irmãos, a importância, né? O Senhor está lembrando, olha, existem outros deuses aí, mas eu tirei vocês da terra do Egito, eu sou o Senhor, e saibam que eu quero caminhar com vocês, né? Então, o Senhor está mostrando aqui, esse verso está revelando muitas coisas do livro, tá? De Levítico. Aí ele vai dizendo assim, ó: portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então, uma outra grande proposta do livro de Levítico é mostrar a santidade de Deus e chamar o povo a ser santo como ele é santo, tá? Então, quando nós olhamos para Levítico, quem já leu Levítico aqui, dá um joinha. Quem já leu Levítico, né? Amém, né? Alguns irmãos aí já leu, né, o livro de Levítico. Se você não leu inteiro, você já passou por Levítico, né, em algum momento da sua vida, na igreja, escola bíblica, pregações. Então, quando nós olhamos para Levítico, às vezes nós temos uma imagem errônea, achando que esse livro só é só derramamento de sangue, é só sacrifício, estipulação de leis, de coisas que não têm muita importância. Pelo contrário, o livro de Levítico, ele é muito importante, né, para todos nós. E aqui o verso 45 do capítulo 11 revela praticamente toda a proposta do livro. Revelar Deus mais uma vez como único e suficiente Senhor para aquele povo, lembrar eles da onde eles saíram e saíram por mão forte de Deus, e chamar o povo a uma santidade, porque ele é santo e chama o seu povo também a santidade. Então, no livro de Levítico, nós vamos ver uma grande chamada, uma proposta para o povo de Israel, né? Para o povo escolhido de Deus, aquele povo que saiu do Egito, para que eles pudessem ser um povo separado, um povo santo, um povo diferente, um povo referência para as demais nações e para os demais povos. Então, quando você olhar para o livro de Levítico, não é só sacrifício, né? Não é só ali história de como levava sacrifício de cereais, sacrifícios dos pecados, sacrifício de louvor. Não. O livro de Levítico, na sua grande maior proposta, é mostrar a santidade de Deus e trazer esse povo à santidade. E como que traz um povo à santidade, né? Como então que podemos aí chamar, né, fazer uma chamada para um povo que estava rodeado por umas religiões pagãs, um povo que estava ali sendo influenciado por paganismo e tantas religiões falsas. Como trazer esse povo à santidade? Ensinando, não é? Ensinando a palavra de Deus, ensinando a forma correta de cultuar a Deus, ok? Né? Então, no livro de Levítico, a gente vê essas grandes revelações, tá? De um Deus santo convidando a nação escolhida a ser santa e, além disso, um povo a fazer a diferença, né? Caminhar com santidade. Como isso? Ensinando como deveria cultuar. Então, é por isso que nós vamos ver muito no livro de Levítico a questão dos sacrifícios, né? Das coisas que são proibidas, das coisas que não são proibidas, que são liberadas, como fazer o sacrifício, como escolher o cordeiro, o que fazer, em que tempo fazer, como fazer. Então a gente vê todas essas regras, né, leis dentro do livro de Levítico. Para que isso? Para chamar o povo e mostrar a eles a forma correta de cultuar a Deus. Então veja, o livro do Gênesis, né? Ele vem trazer então a informação de toda a criação, o início de todas as coisas. Vamos ver lá o surgimento dos patriarcas, a história, o início da aliança de Deus para com seu povo. Quando nós entramos no Êxodo, um livro escrito debaixo de um contexto de escravidão, o Senhor levanta um libertador, tira o povo do Egito, trabalha no coração do povo para que eles sejam completamente descontaminados daqueles deuses do Egito.
E agora, quando nós entramos no livro do Levítico, nós vamos ver essa mesma preocupação, agora de uma forma mais intencional da parte de Deus, ensinando o povo a cultuar. Olha, é assim que cultua, é assim que sacrifica, né? Então, nós vamos ver aqui, ao decorrer da aula, a seriedade sobre esse sacrifício, a seriedade que é tão grande, é tão levada a sério diante de Deus no mundo espiritual, que nós vamos ver aqui filhos de Arão tendo as suas vidas ceifadas por não cultuar da forma correta. Então, veja a importância. Deus estava trazendo mais uma vez, né, ensinos pedagógicos para a sua nação, para o teu povo escolhido, para que eles então pudessem cultuá-lo de uma forma correta, servir a ele de uma forma correta e também reverenciá-lo como o grande eu sou. Amém? Ok, irmãos? É bastante informação, né? Mas deixa cair no coração aí, depois assiste o vídeo de novo, vai marcando no rodapé da apostila e vamos embora, né? Vamos lá, para a página 179. Levítico. Desde Êxodo 19:1, Israel estava acampado no Monte Sinai. Do passado estavam levando a certeza de que há um Deus redentor e que conduziria o povo da aliança pela convicção do que ele iria fazer diante de todas as nações. O reino teria sido o ponto central desde o tempo da criação e agora deveria dar continuidade à administração. Daí porque todos os conceitos da aliança serem explicados e aplicados, exigindo de Israel uma nação teocrática, recém-formada, que vivesse, servisse e adorasse como tal. Olha só, né, irmãos? Grifem isso aí, ó, tá? Né? Faz parte de toda a explicação que eu estava dando aqui, ó. Representando o reino cósmico dentro do contexto da aliança e sob a liderança mediadora. Israel deveria, como povo eleito e recém-constituído, viver como agente do reino de Deus, administrando toda a terra e tendo como tarefa primordial ser o representante do povo de todos os povos. Ok? Né? Então é aquilo que eu estava dizendo aqui, né? Ó, o povo ser escolhido para ser representante, referência às demais nações. Israel chega ao monte para receber instruções adicionais com relação aos aspectos principais da sua vida com Deus e sob o seu governo. Diante de Canaã, o povo da aliança deveria a formar verdadeira a aprender a forma verdadeira de cultuar a Deus, uma vez que os cananeus com os seus princípios pagãos poderiam influenciar o povo de Deus. Tá vendo, irmãos, né? Então, aquela introdução que eu dei aqui, né, já hoje, ela o que está aqui na apostila endossa tudo aquilo que eu já falei, né? Um povo sendo escolhido para um propósito final, né? Ser referência. E como ser referência se Deus é santo? Então, eu preciso de santidade, né? Então, a grande proposta do Levítico é essa: chamar aquele povo à santidade. Eu não sei se está na apostila, né? Se quiserem rabiscar aí, rabisca. Mas a data da escrita do livro de Levítico, ela não tem uma data exata, tá bom? Como grandes datas da Bíblia são de aproximação, né? Aproximado. Então, nós temos aí informações que nos levam a acreditar que esse livro foi escrito 1445 no ano de 1445 a.C., entre 1445 a 1405, mais ou menos nessa faixa aí, né? Acredita-se que deu a escrita, claro, né? Escrito por Moisés, como nós já vimos aqui no início dessa matéria, né? Todo o Pentateuco foi escrito por Moisés.
Então, o livro foi escrito por Moisés aproximadamente no ano de 1445 a 1405 antes de Cristo. Amém? Vamos lá. O nome, né? Levítico vem da Vulgata, que adotou o nome Livro dos Levitas, também conhecido, irmãos, marque aí na apostila, né? Também conhecido como a Cerca dos Levitas, tá bom? A tradução de Levítico também dá a entender a cerca dos levitas. O termo levitas pode ser uma referência à tribo de Levi, como também uma referência à casa de Arão, cuja descendência sacerdotal desempenhava um papel relevante. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, em Levítico, algumas curiosidades, né? Algumas coisas assim importantes. Primeiro, a iniciação de um povo, de uma nação teocrática. Amém? Que é uma nação teocrática? É uma nação a qual o governo está 100% sobre Deus, ok? Né? Então, teo, né, que é de Deus, né, e crática, né, sobre domínio, né, de cracia. Então, nós vemos aqui um domínio de Deus, né? Então, um povo teocrático, né? Uma nação teocrática, uma nação conduzida por Deus. Nós vamos ver o encerramento dessa teocracia lá na frente, né? Quando o povo pede um rei. Os irmãos lembram disso, né? Então, o povo pede um rei, né, desconsiderando então a teocracia de Deus sobre a nação. Mas não vem o caso agora, né? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Né? Nas próximas matérias aí a gente vai falar sobre isso, mas é importante que você saiba que aqui no livro do Levítico a gente vê então a iniciação disso, né? De uma nação sendo chamada a teocracia, né, sob o domínio de Deus, o Senhor que conduzia aquele povo. Amém? Tanto é verdade que no livro do Levítico nós vamos ver aqui algumas leis, né? Como a gente viu a instituição de leis, né? Mosaica lá que Moisés trouxe, todo lá o decálogo, né? Os 10 mandamentos, tudo. E no livro do Levítico a gente vai ver algumas leis concernentes à vida espiritual, ao mundo espiritual, né? Sobre o tabernáculo, os cultos. Então, quem estava trazendo essas informações? Quem estava nesse governo? O próprio Deus. Então, por isso que fala que é um livro, é uma nação teocrática, porque o próprio Deus que estava conduzindo, ditando as regras, estabelecendo as leis, ensinando a forma correta de cultuar, ensinando a forma correta de ter uma vida civil e moral digna, ok? Então, Deus fazia parte, né, por completo, como nosso Deus sempre foi e é, né, santo e completo, não deixa nada para trás. Respirar um pouco, né? Vamos lá. Aí na apostila, no hebraico, temos as palavras iniciais com o título e ele, né? Senhor, chamou, destacando a autoridade e iniciativa de Deus no estabelecimento das regras que regem o culto aceitável, ok? Então, é o que eu estava dizendo aqui para os irmãos, né? Era Deus que estava ditando essas regras para esse culto aceitável. Então, Levítico está estritamente ligado ao Êxodo. Daí temos a conjunção e, né? É isso mesmo, né? A conjunção e, fazendo menção de que não se trata de uma outra história, mas da unidade e acréscimo das regras dentro da narrativa do Êxodo. Então, o que nós precisamos entender aqui, né? Não é um novo livro, uma nova lei, novas regras, não, é continuidade. Deus começou lá no Êxodo, né? Tirando o povo do Egito, libertando, não só fisicamente, mas espiritual, mas algumas coisas ainda precisava ser trabalhada
como o culto, a adoração, a santidade, né? Então, esta continuidade nós vamos ver no livro aqui do Levítico, ok? Amém? Então, é isso aí. Propósito, né? Eu já disse, né, irmãos, aqui no início da minha fala, mas quero reforçar, o grande propósito do livro do Levítico, né, é fazer daquela nação, né, aquela nação deveria ser uma nação santa, separada, separada da onde? Separada do mundo, né? Santo significa separado. Então, essa era a grande proposta, é a grande proposta do livro de Levítico, é trazer aquele povo à santidade. O livro mostra a santidade de Deus, né? E como o seu povo deveria imitá-lo. Então, o que entra aí nesse item 4.2, né? Se quiser anotar, se vocês não anotaram, essa é um dos grandes propósitos do livro, tá bom? Um Deus santo chamando uma nação a ser santa como ele, imitando, né, ele naquilo que ele estava ensinando. Amém? Vamos lá para a apostila. É evidente que o livro faz parte da grande seção de instruções e regulamentos que vai de Êxodo 25, peraí, que vai de Êxodo 25, 1 a Números 10, 10. Dessa forma, os que organizaram o Pentateuco lhe deram um cabeçalho, 1 e 2, e uma conclusão, 26 e 45, tendo como apêndice o capítulo 27, servindo de resumo do livro. Então, lá no capítulo 27, né, endossa tudo que nós falamos aqui no capítulo 11, verso 45. Ficando claro que Levítico não propõe uma alegoria histórica unindo com as leis. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para poder olhar para os irmãos, né? Então tá aí, ó. Vou começar aqui a leitura de novo, tá, irmãos? Me perdoa. Fica claro que Levítico não propõe uma alegoria histórica unido com as leis, mas trata de um relato de como Deus fez nascer a nação, né? É uma história adornada com leis de culto e ordem civil. Neste livro, a narrativa ocupa o primeiro plano apenas em poucas sessões específicas. As leis são apresentadas em discursos que Deus entrega a Moisés para ser ensinado ao povo, servindo como catequese, a fim de ser lembrado nas grandes festas de Deus. Há quem defenda que o livro era utilizado exclusivamente pelos sacerdotes, o que não pode ser comprovado devido à ausência de detalhes e orientações daquilo que os sacerdotes necessitariam para realizar os sacrifícios e oficiar nos dias das festas. Não há descrição dos instrumentos requeridos para matar, esfolar e cortar um animal, nem orientações quanto ao local do sacrifício, e muito menos informações quanto à liturgia que o sacerdote poderia realizar durante o sacrifício. O livro foi compilado para instruir a congregação com respeito ao culto, orientar quanto aos procedimentos corretos para realizar o sacrifício, determinar o calendário a ser observado e estabelecer a forma de vida do povo santo. Tal conhecimento permitiria ao povo realizar o seu culto de modo que Deus aceitasse, fiscalizar as atividades dos sacerdotes e verificar se os líderes cumpriam a lei, né? Então, nós estamos lendo aqui da apostila, dando aí
continuidade sobre o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Então, esse é o grande propósito do livro, de formar esse povo, destruir esse povo, né? Quando a apostila escreve em cima, aí, ó, na primeira folha, aí, ó, na primeira linha aí, ó, Deus entrega Moisés para ser ensinado ao povo, servindo como catequese, a fim de ser lembrado nas grandes festas diante de Deus. O que é isso, né? Deus entrega então a Moisés para ser ensinado ao povo, servindo como instrução religiosa, tá bom? Essa palavra catequese aí, para quem não sabe, ela se refere a instruções religiosas. Então, Deus, no livro do Levítico, né, é, meio que leva o povo, né, para fazer catequese, né? Vamos dizer assim, né? Trazer instruções espirituais, principalmente, né, ou concernente a como deveria adorá-lo, a forma correta de realizar os cultos. Um dos outros propósitos do livro é trazer informações para todo o povo, para que esse povo, então, ajudasse, né? Não que Deus precise, tá, irmão? Porque o governo aqui era teocrático, né? Uma teocracia, o próprio Deus cuidando. Não que Deus precisasse de ajuda, mas como se o povo, né, ajudasse a fiscalizar. Esse conhecimento traria então subsídio para aquela nação, para aquele povo realizar o seu culto de um modo correto, que Deus aceitasse, fiscalizar as atividades dos sacerdotes, né? E verificar se os líderes cumpririam ou não a lei, né? Então, nós vamos ver o estabelecimento do sacerdócio, né? A partir da casa de Arão, e o sacerdócio ele era passado, né, de geração a geração. Então, o filho de sacerdote poderia então ou deveria exercer o sacerdócio. Então, a gente vai ver muito isso aqui na leitura do livro do Levítico, né? Então, traz essa grande proposta sobre todo o livro aí para gente, ok? Eu vou fazer uma leitura aqui extensa agora, irmãos, né? Sobre o conteúdo, para ver se a gente consegue acabar ainda nessa primeira parte da aula. Eu acho que ainda tem uns 7 minutinhos, se não me engano, aí de aula, mas eu vou até onde eu conseguir. Se o vídeo cair, né? Se derrubar, se a plataforma derrubar, os irmãos dão uma respirada aí, tomam um cafezinho e já volta para a gente dar continuidade. Eu acho que eu tenho ainda aí uns 8 minutinhos aí de plataforma. Então, vamos lá, né? No finalzinho aí da página 180, vocês têm uma recapitulação aí para fazer, depois disso que nós falamos. Agora, na página 180 aí, o 4.3, deixa eu ver o negócio aqui. Ok. No item 4.3, a gente vai ver o conteúdo do livro. O livro de Levítico frequentemente é dividido em 6 partes. Primeira, ela trata de um regulamento para oferecimentos e sacrifício. Nessa seção, temos ainda uma subdivisão. Encontramos nos capítulos 1 a 5 e ensino básico sobre sacrifícios. Nessa categoria, encontra-se os sacrifícios também dividido em categorias, ou seja, a primeira parte tem os sacrifícios que oferecem um aroma agradável a Deus, né, holocausto, oferta de manjares ou cereais, e os sacrifícios de bem-estar ou pacíficos. Na segunda parte dessa primeira divisão, encontramos sacrifícios que proporcionam expiação, ou perdão, ou seja, a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, capítulo 4, capítulo 5. Embora uma oferta de manjares pudesse valer por si, era em geral acompanhada por uma oferta animal para formar uma refeição de pão e carne. Qualquer sacrifício poderia ser oferecido de modo espontâneo por qualquer israelita. Também vale mencionar que o calendário requeria a apresentação do holocausto com o respectivo manjar, cereal, todas as manhãs,
às tardes e nos dias solenes. Como a oferta de bem-estar era, em geral, apresentada em louvor a Deus, grandes porções do animal sacrificado eram devolvidas ao adorador. A carne tornava-se a base da refeição comemorativa com a tribo da pessoa. Dada a natureza festiva desse sacrifício, a lei permitia o uso de um animal defeituoso como oferta voluntária, né? Então, aqui a gente vê, né, irmão, que o povo levava sacrifício, e esse animal, ele servia tanto para sacrifício, né, de culto, de expiação pelo pecado, de louvor a Deus. Também, após esse sacrifício, o alimento, né, esse animal serviria de base de alimento. Então, o povo aí acho que devia fazer bastante churrasco, né? Né? Assava bastante carne aí, né? A segunda parte, não, desculpa, todo o ritual era ordenado de tal maneira que a atividade se alternava entre o sacerdote e o cidadão. O papel importante do cidadão indica que esse ritual é bem antigo. Mais tarde, quando a população cresceu e o culto tornou-se mais formal, os sacerdotes passaram a assumir as funções de ofertante, depois que este impunha as mãos sobre a cabeça do animal. Então a gente vê que ao decorrer do tempo, né, conforme foi crescendo a nação, algumas medidas foram tomadas e algumas coisas foram mudando aí, né? Seguindo a ordem de sacrifício, né, seguindo a mesma proposta, porém uma nova liturgia. Na segunda parte, apresenta os regulamentos para os dois principais sacrifícios expiatórios, a oferta pelo pecado ou de purificação, e a oferta pela culpa, também chamada de oferta de reparação. Todos os que passassem, todos os que pecassem, deveriam oferecer um sacrifício a fim de manter a comunhão com Deus e com o povo da aliança. Os pecados expiados nesse sacrifício eram os não intencionais, na observância dos mandamentos cometidos por ignorância. Importante isso, tá? A oferta de purificação e de reparação foram organizadas de acordo com a comunidade e indivíduo e conforme o tipo da falha do indivíduo. Já o capítulo 6 e 7 dão ênfase aos detalhes administrativos a serem observados pelos líderes de Israel. A segunda divisão do livro, do capítulo 8 ao 10, tem um relato de ordenação de Arão e seus filhos como sacerdotes, acompanhado com a oferta dos primeiros sacrifícios no santuário recém-erigido. O procedimento conduzido por Moisés foi relatado descrevendo as ações dos sacerdotes, os sacrifícios, a importância de cada ação e, consequentemente, a manifestação da presença de Deus. Nessa narrativa, temos ainda um acidente trágico, né, de Nadab e Abiú, né, filhos caçulas de Arão, que num ato profano atraíram a ira de Deus. Nesta terceira divisão do livro, encontramos uma série de leis para regulamentar a pureza ritual com o propósito maior de relatar a santidade de Deus, ponto essencial para o povo se preparar para entrar em sua presença. Destaca-se a impureza de pele que exigia o afastamento da pessoa da comunidade. Uma vez recuperada, a pessoa podia então retornar à comunidade depois de um detalhe rito de agregação. Olha como que era bem ritual, né, irmãos? É evidente que as leis de pureza ritual separavam Israel das práticas cultuais e dos costumes de seus vizinhos, especialmente os associados à feitiçaria e o centro do poder da morte, das trevas, da confusão e do caos. Dessa forma, tais leis ajudavam a estabelecer no antigo Israel uma barreira contra as forças demoníacas, uma vez que a impureza para ser associado com a morte. A morte é o oposto às coisas santas e de Deus. A guarda das leis de pureza e ritual promove a honra, a vida, a saúde, a santidade e a pureza. Em contraposição, coincidem com a doença
a contaminação e a morte. Essas leis tiveram um impacto profundo sobre a moral de Israel. Sua observância promovia a solidariedade entre os israelitas e incentivava o desenvolvimento espiritual deles. Nos dois testamentos, o puro e impuro torna-se símbolo de pureza e impureza moral. Jesus, porém, deu fim às leis da pureza ritual, convocando os seus seguidores à pureza não de roupas ou alimentos, né, mas de coração. Marcos, Mateus, Romanos, Efésios, Tito. A quarta divisão apresenta os regulamentos para o dia da expiação, incluindo uma descrição minuciosa do ritual que garantia a expiação de toda a nação. Nesse dia, o sumo sacerdote estava sozinho no Santo do Santo, a fim de oferecer oferta de purificação, onde Deus estava entronizado acima dos querubins sobre a arca da aliança. Ali, o sumo sacerdote aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório, depois aspergia sangue no altar principal do pátio para purificá-lo. No mesmo dia oferecia a oferta do bode vivo para Azazel, identidade incerta, às vezes traduzida por bode expiatório, né? Supõe-se que Azazel se referia a uma região demoníaca localizada no deserto. Antes de enviar o bode para o deserto, o sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça do bode, confessava o pecado do povo, transferindo-os assim para o bode, que era solto no deserto, habitação dos demônios. Os pecados da comunidade retornavam ao lugar da sua origem, removendo o poder do pecado exercia sobre a comunidade, pronunciando a obra de Cristo, pois ele não somente garantiu o perdão dos pecados a todos que creem, como também quebrou o poder do pecado. A quinta divisão, conhecida como o Código de Santidade, há quem diga que se trata de um código antigo da lei que circulava antes mesmo da constituição legal em Israel. Aqui temos a expressão eu sou o Senhor, e santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nessa mesma seção encontramos uma subdivisão, né? Primeiro destaca as leis que restringiam o sacrifício dos animais e na tenda do tabernáculo. Em seguida, leis relacionadas à vida familiar,